Vamos então começar a descobrir o que é apometria, descobrindo como ela surgiu, né? Da onde veio a apometria? Quem descobriu isso? Quem criou a apometria? Para a gente começar então a falar disso, é importante falar da hipnometria. A hipnometria, ela era uma técnica que ela foi apresentada pela primeira vez lá em 1963 no Hospital Espírita de Porto Alegre. E foi nessa apresentação que chamou atenção para essa forma terapêutica aí. Foi tudo ideal, né? Eles estavam no lugar certo para isso, porque lá no Hospital Espírita de Porto Alegre já são profissionais, são médicos que estão ali, profissionais de saúde, que já têm uma certa abertura, né? Tanto que aqui mesmo, né, na própria foto aqui que vocês estão vendo na tela, mostra, né, acolhimento psíquico e espiritual. Então, já são pessoas que já têm essa abertura espiritual, né, para pensar nessa técnica. Então, é, o Dr. Luiz Rodrigues, quando ele apresentou a hipnometria e mostrou os excelentes resultados que ela gerava, chamou muito a atenção de várias pessoas. E para você entender o que era a hipnometria, ou como surgiu isso, eu vou começar a explicar então o que são pulsos magnéticos. Tá? O nome hipnometria, ele já traz essa carga um pouco da hipnose, né? Eles acreditavam que a hipnose estava totalmente ligada a essa técnica, tá? E por causa disso, ela trouxe alguns conceitos. Por exemplo, o conceito do estralar de dedos, do comando. Só que para a hipnometria, era além de comando, eles já imaginavam que havia um pulso magnético, um pulso energético que fazia com que a sua vontade acontecesse de uma forma mais completa, mais intensa, talvez, né? Então, com o pulso, né, você dava esse pulso, a pessoa, ela realmente era levada a fazer aquilo que você estava comandando. E o que que era comandado, né? O que que era feito? Então, primeiro, para entender que havia esse pulso e que esse pulso se baseava, a técnica funcionava da seguinte forma, pela idade do paciente. Se ele tinha 30 anos, então começava 30, 29, 28. Tá, mas quando chegava a zero, qual que era a importância? O que fazia com isso? O objetivo da técnica era desdobrar aquele paciente, desdobrar ele do seu corpo, como se uma parte dele, uma parte energética dele saísse do seu corpo. E aí, equipes, outras consciências que estão em outros planos, funcionando de outra forma, que não cabe aqui agora a gente abrir isso, não fica muito grande, consegue se conectar àquela parte dele que está separada do corpo e tratar essa pessoa de tudo que ela precisa. Até mesmo dando orientações, tratando o corpo, tratando doenças, tratando problemas mentais, emocionais, tudo que fosse possível ali. E quando essa parte regressasse, né, ao corpo da pessoa, a pessoa ela poderia então trazer à tona, trazer para todos os demais corpos todo aquele benefício que foi dado a ela. Então, por exemplo, se ela não está bem fisicamente, uma vez tratado aquilo daquela forma mais energética, mais espiritual, quando aquilo fosse devolvido para ela, o corpo acabaria, aos poucos ou rapidamente, trazendo aquele bem-estar, aquela melhora para ela, tá? Mas aí surgem já várias questões, né, que as pessoas perguntam. Ah, mas então quer dizer que a pessoa ela simplesmente se vê fora do corpo dela? Como que é essa experiência? Então, não é assim que funciona, nem na hipnometria, nem na própria apometria, tá? A pessoa, ela tá aqui, que nem eu tô aqui falando com vocês. Imagina que tem um terapeuta aqui, ele vai me desdobrar, eu vou continuar aqui. Eu posso entrar aqui num estado de mais relaxamento, de foco, entrar num estado de concentração,
focando naquilo que está sendo feito comigo, mas eu não tenho nenhuma outra percepção além disso, tá? Para a maioria das pessoas, é imperceptível esse desdobramento, ok? E por isso que existe tanta confusão com a projeção astral. Então, tem uma linha terapêutica que estuda a projeção astral, que é um desdobramento da consciência, ou seja, isso geralmente acontece com a pessoa dormindo, ela tem que estar com o corpo dela dormindo, ou num estado completamente, né, alterado aí de sono, porque ela tem que se desligar, porque a consciência dela deixa de estar focada ali no físico e começa a se focar em outro corpo dela. E aí ela tem uma experiência de estar fora do corpo, com essa consciência completa, podendo muitas vezes até ver o próprio corpo. E aí desbravar esse mundo espiritual aí, tá? Então, não é isso que a gente vai tratar na apometria diretamente, apesar de ter pessoas que trabalham com apometria e falar que tem essas experiências, mas existe muito uma confusão sobre o desdobrar e o se projetar, tá? Até porque muitas vezes se usa o mesmo nome, tá? Muita gente fala, não, mas eu faço um desdobramento astral. Sim, mas aí ela está falando da projeção astral, que é a consciência dela sair fora do corpo dela, ela ter consciência fora do corpo dela. Então, à noite, durante o sono, ela está vivendo outras experiências. Durante a apometria e a própria hipnometria, que eu estou nesse momento falando dela exclusivamente, não ocorre isso, tá? É só um desdobramento. Uma parte sua sai, é tratada e volta, e você continua aqui. Você não percebe nada, tá? Geralmente é isso que acontece, ok? O doutor Lacerda, então o doutor José Lacerda de Azevedo, que a gente chama, né, ele geralmente de doutor Lacerda durante os estudos, ficou impressionado com essas demonstrações. E junto com a dona Yolanda, que era a esposa dele, que é uma incrível médium, né, com muitas habilidades e muita sensibilidade, eles começam a testar melhor a técnica e explorar mais. Então, olha só, o doutor Lacerda, né, apesar de todo o conhecimento que ele tinha e tudo mais, ele também era espírita, tá? E ele também tinha conhecimento nessa área, porque eles trabalhavam, a dona Yolanda era médium atuante, e eles tinham todo esse embasamento aí teórico da parte espírita, onde ele começa a usar esse conhecimento dele até mesmo para avaliar a hipnometria, tá? E isso faz com que eles comecem a questionar algumas coisas e aprimorar. Então não é um questionamento de, isso aqui acho que está errado. Não. Mas, nossa, acho que a gente consegue usar isso aqui para muito mais coisas. E abrir mais. Por quê? A hipnometria, ela tinha mais esse conceito de você desdobra a pessoa, ela vai ser tratada lá num outro plano, numa outra dimensão, seria essa a ideia, e depois ela volta com os recursos que ela precisa, com tudo que ela precisa. Tá? Então, basicamente era isso. Tá? Mas, mais uma vez, eu vou falar. Não se tem tanto material sobre essa técnica, então muito até da apometria, o que veio depois, já poderia ser parte da hipnometria, ou talvez uma ideia embrionária aí, né? Que o próprio Lacerda aprendeu diretamente com o Dr. Luiz Rodrigues. Tá? Então, é importante a gente ter essa análise, importante ter esse entendimento para entender como que a apometria surgiu. Quando o Lacerda começa a estudar e ele traz esse conhecimento, essa bagagem que ele já tinha, ele começa a fazer variações da técnica e começa a pensar em mudanças, em uma nova estrutura, que ele achou mais adequado até dar outro nome para a técnica, para que não houvesse confusão. Olha, respeitando a hipnometria, ela trabalha dessa forma. Ele quis pegar essa hipnometria, juntar com o conhecimento que ele já possuía e criar uma técnica maior ali, uma técnica com mais recursos. Eu não estou falando que é melhor, estou falando que é maior, com mais recursos, né? Mas geralmente quando a gente tem mais ferramentas, mais recursos, a gente tem mais benefícios, né? Mas não quer dizer que isso é uma consequência certa, tá? Mas esse foi o intuito dele. E aí ele cria, tá, o termo apometria, que ele acha até mais adequado para a técnica. Porque o grande diferencial dessa técnica era
o desdobramento dos corpos. Então, apô significa além de e separar, e metron, medida. Então, ele fala que essa é uma técnica, é uma medida de separação, tá? Que é a base da apometria, a base, tá? A apometria é muito mais que isso. Mas para definir o termo, definir a apometria, a melhor forma, a forma que eu considero mais sucinta para explicar ela é que a apometria é uma técnica de separação através dos corpos, do desdobramento dos corpos, né? E o tratamento deles, obviamente, tá? Então, é desta forma que ele cria a apometria e começa esse estudo e todo o crescimento e tudo que ela se tornou e é até hoje. A apometria, ela traz dessa herança muitas dúvidas. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que a apometria é uma técnica espírita. Não, não é. Mas quem criou ela era espírita, tá? E ele trouxe esses conhecimentos, mas ele criou e definiu uma técnica terapêutica que não tem a ver com o espiritismo, com simplesmente toda a filosofia espírita ou a religião espírita. Não tem essa ligação, é uma técnica. Essa técnica é usada em alguns centros espíritas? Sim, é usada. Essa técnica, ela pode ser usada em qualquer outro lugar? Pode. Eu mesmo utilizo essa técnica dentro do meu espaço de forma totalmente terapêutica, sem envolvimento religioso nenhum. Agora, a apometria é uma técnica espiritualista? Sim, ela é espiritualista. Ela trabalha com conceitos espirituais. O espiritismo trabalha com conceitos espirituais, mas é uma filosofia. A gente pode beber na fonte do espiritismo? Pode, é uma das linhas que estudam isso. Quem estuda espiritualidade vai beber em várias fontes. Existem várias formas de você trabalhar a espiritualidade, né? E cada um segue dessa forma. Então, tirar essas dúvidas é muito importante para entender que a apometria é uma técnica terapêutica que trabalha com um assunto que é bem difícil, né, de ser comprovado cientificamente. E talvez nunca seja, né? Mas a gente vai falar mais disso no próximo vídeo, ok? Agora, é importante que as pessoas tirem da mente delas essa ideia de que a apometria tem a ver com alguma religião. Ela não tem. Ela é basicamente uma técnica terapêutica que ajuda as pessoas através de técnicas que têm um viés espiritualista e energético. E com isso, você pode implementar e trabalhar de N formas diferentes, ok? Então, eu quero agradecer você por assistir esse vídeo, agradecer você por estar aqui. Se você tiver alguma dúvida, mande para nós, tanto aqui por uma mensagem nas informações que estão na descrição do vídeo, ou na própria, se tiver habilitado aqui, o envio de mensagens nesse vídeo, dependendo de onde você está assistindo, tá? E entre em contato, tire suas dúvidas e assiste os demais vídeos para que eu possa tirar suas dúvidas. E talvez lá no final, as melhores dúvidas que mandarem sobre os vídeos enviados, nós possamos criar um vídeo extra só de dúvidas para tirar todas essas questões aí, ou até mesmo crenças que limitam a muitas das pessoas até experimentarem a técnica e serem beneficiadas por ela, ok? Então, aguardo vocês nos próximos vídeos e aguardo também a dúvida de vocês. Até mais.